Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de São Marcos, no capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Aqui no versículo, se nós pararmos no versículo 33, a palavra de Deus vai nos dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que nós vemos da parte de Jesus falando para nós três advertências que ele dá para o cristão. Nesse texto sagrado nós podemos aprender. O Senhor Jesus nos faz essas três grandes advertências. Olhai, vigiai e orai. Por meio dessas três advertências, Jesus pede cautela, vigilância e oração aos seus discípulos. Nós somos os discípulos de Cristo hoje. Essa palavra é direcionada a nós também, para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso, cheio de adversidades. O cristão precisa ser cauteloso, o cristão precisa ser vigilante e o cristão precisa ser perseverante na oração. O versículo começa dizendo: olhai. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhai. Olhar, neste caso, significa ter atenção, cautela, né? E ter visão focada nas coisas de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, o escritor sagrado, ele nos aconselha dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O próprio Senhor desperta a nossa atenção e ele diz para nós: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele fala através da boca do profeta Isaías, lá no capítulo 5 e verso 22. Então, olhar é a primeira recomendação que Jesus fala aqui no versículo. Olhar quer dizer estar apercebido das coisas que estão acontecendo. Não podemos passar desapercebidos, né? E agora ele continua: estai apercebidos, mas vigiai. Vigiar é estar em sentinela. Vigiar é estar pronto para defender. Vigiar é estar pronto para contra-atacar o nosso inimigo. E aqui nós vemos nesse versículo essa segunda recomendação de Jesus para o cristão: vigiai. A exortação para a vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Lá no livro de São Mateus, no capítulo 26, verso 41, Jesus já havia advertido, aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos estar não só apercebidos, olhando, mas vigiar é estar realmente atento, estar preparado para a adversidade. No livro de São Lucas, no capítulo 21, verso 35, 36, o Senhor Jesus Cristo ainda diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejas, para que sejas havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar vigiante é estar realmente atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, estar pronto, olhar, vigiar, mas também agora estar em oração. Temos que estar vigilantes, sim, temos que estar atentos com o que está acontecendo, temos que nos preparar para contra-atacar, sim, mas sozinho nós não vamos conseguir. E como é que nós vamos conseguir o auxílio de Deus nas nossas vidas? Como é que nós vamos conseguir
que Deus haja em nosso favor, é através da oração, né? E aqui ele fala: olhai, vigiai e orai. É a terceira recomendação de Jesus para o cristão, é orar. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Bíblia Sagrada, em toda a Sagrada Escritura. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas e também de orações que não foram respondidas. A Bíblia diz como nós devemos agir, nos portar e como nós devemos orar para sermos atendidos pelo Senhor, para obtermos uma resposta do Senhor, e também mostra-nos muitas das vezes a maneira errada que nós fazemos e o porquê não recebemos. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto, Jesus não teria dado essas recomendações para estar orando. E Jesus não somente ensinou nós a orar, não ensinou sobre a oração, não ensinou a maneira de orar, como também ele orava, e nós vemos diversas passagens aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, onde mostra que Jesus subia para a oração, Jesus ia para o monte orar, Jesus ia no deserto orar, Jesus orava com os discípulos, Jesus orava sozinho, Jesus orava pelo alimento, orava pelos enfermos, Jesus orava ao Pai, orava pelos discípulos, Jesus orou por mim e por você, muito antes de eu e você existir, né? E por que agora nós vamos fugir dessa recomendação, se nós sabemos, né, que é a oração que nos vai atrair para próximo de Deus, porque orar é conversar com Deus, né, é ter intimidade com o nosso Pai. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseveravam. Eles eram perseverantes, perseverantes na doutrina, perseverantes no partir o pão e perseverantes na oração, né? Paulo chegou a ensinar a igreja a orar de forma ininterrupta, né? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, a todo momento estar em oração. Temos que estar apercebidos, temos que estar vigilantes e temos que estar em comunhão, em oração com o nosso Deus. São 3 advertências, né, que o Senhor Jesus dá agora para o cristão e que são necessários em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar da observância desses 3 grandes conselhos de Jesus. Olhai, vigiai e orai. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, dá um like para nós aí, compartilhe, se inscreve no meu canal, hein? Deus te abençoe.